Estamos ao vivo em uma live para conversarmos a respeito da política, a respeito das eleições do segundo turno, das nossas convicções. Eu estou com o pastor Elton. Pastor Elton, é um prazer ter você aqui para a gente bater um papo a respeito dos últimos dias. Já tivemos momentos anteriores e é sempre um prazer grande, e o momento requer a gente conversar bastante sobre o que está acontecendo no nosso país, não é, pastor? Verdade. Muito bom tocar nesse assunto agora, né? Você está em Brasília, como é que estão as coisas? Como é que você está sentindo? Brasília, Sobradinho, que tá chovendo, graças a Deus. Olha só. E parece que está quente, né? O ventilador está ligado. Tá, é interessante, tá chovendo, mas tá abafado. O ventilador Uhum. ali é necessário. E como é que está o clima das eleições aí em Brasília? Você está tão pertinho aí do grande centro, Brasília, onde muitas coisas acontecem. Como é que você está sentindo aí o pessoal, a população? Então, o que eu percebi agora, depois do primeiro turno, é saindo vamos falar uma linguagem mais atual, né? Saindo do armário os petistas. Eles estão aparecendo, já colocando bandeira nos carros, na porta de casa. Eles estão aparecendo mais. Eu acho que aquele pessoal que votou no Lula e a gente não sabia quem era, agora eles estão aparecendo. Mas o clima, assim, na rua, as conversas de porta de comércio e tal, tá bem tranquilo. As pessoas debatem, mas sem muita euforia. Tá todo mundo em paz. E não tem ninguém tentando convencer o outro, na verdade, cada um só colocando seu ponto de vista, mas eu não estou vendo muito estresse, não, graças a Deus. Parece que o Datafolha, na pesquisa de hoje, já deu empate, né? Deu empate para os dois candidatos. Como é que é isso, né? De repente, assim, de uma hora para outra. O dia desse estava 51% a 30%, né? Ontem, por exemplo. Agora está dando empate. Pois Eu não é. sei qual é a jogada, né? Porque sempre tem uma jogada aí, sempre tem uma motivação nessas pesquisas. Eu não entendo. Se é para despertar ainda mais os eleitores, para a importância de militância, alguma coisa assim, mas tem uma estratégia aí que a gente não está entendendo. Eu gostaria de imaginar, pelo menos assim, sonhar que estratégia é essa, porque, assim, de repente, como é que pode? As coisas mudam assim, tão de repente, Então, já dá empate assim, e é bem interessante que Bolsonaro, em alguns estados, está bem. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, ele está com 57,2%. Imagine você. E em São Paulo, ele está com 55,9%. São dados aí de pesquisas, de institutos. Eu estou aqui com o noticiário aberto e vendo esses números. Brasília, assim, qual é o seu sentimento? Você acha que o presidente ganha em Brasília, pastor Elton? mas aqui eu acredito que tá meio empatado. Por incrível que pareça, tem muito eleitor aqui, mas é o que eu falei, tinha muita gente que a gente não sabia, né? Tava oculto. E aí, depois da apuração do primeiro turno, eles
sentiram mais confiança de mostrar o rosto. Então, eu estou meio com o pé atrás. Eu acreditava que ele ganhava, inclusive em todos os estados, né? Aqui em Brasília não seria diferente. Até pelas manifestações que a gente vê no 7 de setembro, as manifestações todas e um apoio parecia ser geral. Mas pelas manifestações agora de apoio ao adversário, eu estou vendo que também empatado isso aí. Eu não garanto que o Bolsonaro tem um favoritismo, não. E a Agora é assim. Oi? A Damares Alves, que ganhou para o Senado, se eu não estou enganado, ganhou para o Senado, e isso aí em Brasília, isso. Deve correr atrás, né, dos eleitores dela. É verdade. Não, ele tem muito apoio aqui. Ele tinha 2 candidatas ao Senado que estavam com ele, que apoiavam ele, a Flávia Arruda e a Damares. E aí, com a vitória da Damares, ficou mais que provado, né, o favoritismo nesse sentido. Descartando, né, uma fraude, alguma maracutaia aí nesse sentido, a gente cria muito numa vitória fácil aqui. Agora fica com o pé atrás, a gente fica com o pé atrás. E assim, depois da apuração do primeiro turno, foi incrível o clima de velório na rua. Sim. Eu voltando da igreja e comentando com o pessoal no carro. Falei, gente, olha só, é velório, não tem ninguém soltando foguete, não tem ninguém comemorando, todo mundo dentro de casa, todo mundo triste. Assim, até entre a gente mesmo. Eu confesso que eu fiquei chateado. Eu falei, gente, que tristeza. Eu não queria conversar com ninguém. Aquela conversinha na porta da igreja. Falei, não, gente, hoje eu não quero conversar, não. Eu não estou querendo muito bater papo, não. Eu quero só ir para casa e digerir o que está acontecendo. Fiquei bem tristinho mesmo. Teve a irmãzinha que comentou, falou, pastor, seu semblante está diferente. Falei, não, mas eu tô chateado mesmo, não nego, não. Não tem disfarce. E assim, no outro dia a gente já estava confiante de novo, já voltou, né, um pouco ânimo, mas foi incrível como deu um descaimento na gente. O semblante ficou triste. Aqui em casa também não foi diferente. Aqui teve um pouco de tristeza também, de velório. Aqui o velório passou aqui também. Foi. Então, os assuntos que mais estão sendo tratados nesses dias, e eu acredito que até as eleições, até o dia 30, os 2 principais assuntos são a questão dos institutos e, em segundo lugar, as urnas, mas os candidatos, o presidente Bolsonaro tem evitado, ele não tem falado nada sobre isso, e até mesmo os apoiadores, aqueles que ganharam, estão muito discretos com relação a essa questão de fraude e tudo mais. Mas o assunto que está tomando aí manchetes é a questão dos institutos, né? E a CPI, que era apenas uma conversinha lá no Senado, de repente 27 senadores que estavam apoiando, agora já está com 90 senadores que assinaram se manifestando a favor da CPI. Já tem 90 assinaturas no Senado para essa CPI aí dos institutos. Porque como é que pode, né? De repente, e o Datafolha disse que foi erro de digitação. Na última pesquisa, ele falou que foi erro de digitação. Disse, meu Deus do céu. E os anteriores, que era mais ou menos a mesma coisa, também não teve, não? Não foi erro de digitação, não? Tem que ser uma desculpa, bem desculpa mesmo, né? Bem ruinzinha, porque não dá. Motivo mesmo, a justificativa que convence é difícil. E quando a gente vê...
Quando a gente vê o PT reservando a Avenida Paulista, reservou. Ele estava dando como certo que ia ganhar. Eu acho que do lado de cá nós ficamos tristes, mas eu acho que eles ficaram com a cara de velório mais feia do que nós, viu? Porque eles estavam dando certo. Aí dá um pouco de alegria para compensar. Pastor Elton, você teria algum assunto assim que você gostaria de discutir, colocar como prioridade para nosso diálogo aqui? Assim, como pastor, eu estou vendo uma mistura muito grande nessa questão de religião, né? Colocando essa guerra política e guerra de fé muito, muito próxima, né? Eu estou vendo, assim, algumas pessoas que estão favorecendo o Lula, por exemplo, estão tendenciando para lá e que são evangélicas, justificando que não é porque ele gosta da esquerda, não é porque ele tem preferências para o lado da esquerda, que ele não é salvo, que ele não é evangélico, que ele não tem valores cristãos, e que ele não valoriza as mesmas ideias que a gente tem. E, ao mesmo tempo, muita gente demonizando mesmo o PT, demonizando o Lula. Vocês não veem que as pautas são exatamente essas, pautas anticristãs, pautas que não combinam com os nossos valores. E, assim, algo importante para o cristão é o conservadorismo, né? Não tem como a gente não usar outra nomenclatura para nós cristãos. Nós somos cristãos conservadores, e isso aí já é um fator grande para demonstrar que nós somos de direita. A esquerda não gosta de conservar os valores, não gosta de conservar, principalmente os valores éticos, né? A família tradicional, a, a própria economia, né? A gente tem esses valores assim. E aí a gente já começa a entender que alguns cristãos que não defendem essas pautas, ou que querem jogar isso aí para a esquerda como se a esquerda também gostasse, a gente já vê até uma incoerência, né? Vou colocar você aqui na fogueira. Pode pôr. É possível. Você acha que um cristão, assim, genuíno, verdadeiro, pode, assim, é certo votar no PT, votar no Lula, seja votar no partido, seja votar no candidato? Bem, mas você acha que dá certo esse negócio? A pessoa diz assim, não, eu sou lavada pelo sangue de... Já vi um pastor dizendo, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou, creio em Jesus Cristo como meu salvador, tem vídeo aí na internet, e eu voto no Lula. Pode? Ô, Arnaldo, pode um negócio desse? É incrível. Me mandaram um vídeo esses dias, eu não sei se você ouviu também, de eu não sei se ele é psicanalista, o que ele é, Luiz Hans, ele falando sobre o perfil psicológico de alguém que defende a esquerda ou a direita. Perfil psicológico de alguém de esquerda, perfil psicológico de direita. E eu falei, eu vou assistir, que eu gosto dessas coisas de psicologia, deixa eu ver o que eles vão falar aí. E aí é interessante demais, ele estabeleceu 5 pontos lá e foi falar sobre esses pontos, como autoridade,
como que a pessoa vê a autoridade, falou, ó, uma pessoa que é de esquerda vê a autoridade assim, uma pessoa que é de direita vê a autoridade assim, uma pessoa que é de esquerda vê a identidade própria assim, a de direita e tal. Eu falei, interessante. Se for por esses critérios aí, eu sou todo de esquerda. Eu falei, o jeito que ele propôs lá a coisa, ele usou o exemplo de um cachorrinho, falou, olha, se eu for te dar um cachorrinho, ele é bem dócil, brincalhão, só que ele é muito independente, ele brinca com você quando ele quer e tal, mas ele é mais para brincar, ele não é um cachorro de guarda, por exemplo. E o outro cachorro é mais de guarda e menos de brincar, ele é um cachorro muito obediente, muito inteligente, mas ele não é muito de brincadeira, não, é um cachorro mais sério. Aí disseram que o perfil psicológico de alguém de esquerda é do cachorrinho brincalhão, é do cachorrinho mais independente, que pensa só nele, que não defende o lar, não, que não é muito obediente, não. E o perfil psicológico de alguém de direita é que prefere o cão de guarda, aquele cachorro obediente, cachorro centrado e tal. Eu falei, engraçado, eles taxaram mesmo, falaram, olha, de direita é assim, de esquerda é assim, disse, foi uma pesquisa muito séria, só que em 1960. E, e é interessante que a gente vê que não tem perfil psicológico hoje, homossexuais defendendo Bolsonaro, a gente vê essa questão em pastor, né, evangélico, lavado pelo sangue de Jesus e defendendo Lula. Eu tenho alguns membros aqui na igreja que... Não tem padrão, né, pastor? Desculpa. Não tem um padrão hoje. Disseram que muita gente que tem o perfil psicológico para a esquerda e que está votando hoje no Bolsonaro é por causa da decepção com a corrupção, decepção com a roubalheira que teve, com os mensalões, petrolões da vida aí que a gente viu, pelo fracasso econômico, né, pela crise que o Brasil passou na época em que o PT governava, e assim, não, eu mesmo nunca tive o interesse de votar no PT, meu pai é petista, meu pai sempre participou de sindicatos, sempre gostou dos movimentos, quando a área dele entrava em greve, ele ia lá, ele não só ficava em casa, ele ia lá ver o que era, usava o bonezinho da CUT, ele tinha essa militância, né, a minha vida inteira, e eu nunca me interessei, eu falei, olha, eu não acho que eu combino com esse tipo de coisa, só que a gente vê que tem uma incoerência muito grande de ver cristãos defendendo o Lula, e eu acho que é exatamente ao contrário do que o psicanalista lá falou. Eles estão decepcionados com o Bolsonaro. Os cristãos queriam que o Bolsonaro fosse aquele homem mais centrado, né, com o palavreado mais requintado, né, mais rebuscado, que ele tivesse um comportamento mais sério, e ele não é, né, assim, humanamente falando, pessoalmente, a pessoa dele não agrada muito às pessoas. A espontaneidade dele, a forma como ele escolhe as palavras, se é que escolhe, não agrada muito os cristãos. E eles ficam decepcionados. Eles falam, não, eu não gosto de um homem desse. Eu vi até uma mulher falando, falou, vocês estão querendo o quê? É um presidente ou é um marido? Eu não sei o que vocês estão querendo. Vocês querem que ele seja o pastor da igreja de vocês? É isso? E se a gente for olhar os valores do Lula, o comportamento dele, pessoal também, se for para pesar a pessoa, né, é bem difícil. Voltando à sua pergunta, né, que eu acho que é o ideal, eu acho incoerência. Eu acho estranho. No mínimo, esse cristão, ele está perdido, ele não está entendendo, ou ele merece uma repreensão bíblica, no sentido de que ele está pensando só nele, só no interesse dele,
alguma coisa que ele vai perder. Eu quase não acreditei em um irmão falando que não vota no Bolsonaro porque ele trabalha no estatal. E o Bolsonaro sendo eleito, essa estatal vai ser privatizada e ele pode perder o emprego ou muitos dos privilégios que ele tem, que, que ele recebe por causa da estatal. Falei, então você só pensa em você, você não está pensando na sociedade como um todo, você não está pensando no futuro das suas filhas, por exemplo, da sua família, você não está pensando no que pode acontecer daqui a 10, 20 anos, você só está pensando em você hoje, né, nos seus rendimentos hoje, né, e um exemplo que eu dou para quem pensa assim é o dos Correios, né, é outro irmão também que trabalha nos Correios, e ele fala, olha, os Correios, na época do PT, ele dava prejuízo. Na época do PT, eu não sabia. Ele disse que comprou uma casa, e a pessoa que vendeu a casa para ele falou, olha, eu não sei se mês que vem você vai ter dinheiro para pagar a prestação da casa, porque os Correios estão falindo, está acabando. Você não vai ter dinheiro para pagar o funcionário. Não sei se você vai ter salário mês que vem. E hoje, os Correios estão dando lucro e compartilhando o lucro com os funcionários. Ele falou, olha, é perigoso eu ganhar um peru aí de Natal, né? Eu tenho uma recompensa aí pelo que o Correio está rendendo. Então, por que, eu pergunto, por que o governo vai querer vender uma estatal que está dando lucro? Né? Qual é o interesse nisso? Só vai privatizar aquela que está dando trabalho, aquela que está dando prejuízo, aquela que está fora de controle. Né? O pessoal tinha um medo de privatizar a Petrobras, e falou, mas se dá lucro, por que vai privatizar? Então é a pessoa que pensa no umbigo, ela só pensa nele mesmo. Parece que o governo é doido, né? Que faz tudo do jeito que quer e não pensa direito, e não vai ter um congresso para aprovar as iniciativas. Eu só digo desse cristão que vota no Lula, que vota na esquerda, no mínimo ele é egoísta. No mínimo, ele não pensa na maioria, ele só pensa na minoria, que é o caso da maioria, né, dos petistas, eles pensam nas minorias. Então, cada um vai pensar o direito das mulheres, o direito dos índios, o direito, né, dos homossexuais, e não pensa no Brasil como um todo, né? É isso. Você, bem no início da sua fala, mencionou alguns não estão entendendo o que está acontecendo. Uma espécie de ingenuidade, muita ingenuidade. Como assim? Você é cristão, entende o que está acontecendo, tem visto o que está acontecendo, as pautas que cada um defende. Como assim? Você não está vendo? Uma espécie de ingenuidade, e às vezes parece que tem um esforço gigantesco para ser ingênuo, justamente para justificar apoiar um sistema deste. Né? Agora, também tem você há de convir, né, pastor, que tem um pessoal, inclusive, cristão, que vota na esquerda mesmo e se parece com aquilo que muitas pessoas dizem, né? Parece canalice, né? Eu não vou afirmar aqui porque é complicado, mas tem um pessoal que vota mesmo na esquerda, parece canalice, né? Eu acho que não só parece, não. Porque demonstra a canalice real. Aqueles que não entendem, tudo bem, o cara não está entendendo e tal, é bem ingênuo, ele não está sacando o que está acontecendo, ele tá viajando. Agora, o pessoal que entende, sim, sabe exatamente como assim, não dá para aceitar. Vai ter que ser cobrado mesmo, porque tem luz suficiente para entender. Um cara que defende tudo que não presta. Lula defende tudo que não presta e mais um pouquinho. Verdade. E aí a pessoa vai votar nele. Exatamente.
é ignorância mesmo, é ignorância. Ou consciência, né, que demonstra a canalice da pessoa. Mas eu acho que a maioria dos casos é egoísmo. A maioria dos casos. Ele não se interessa de ver o geral, o corpo todo. Ele só pensa no umbigo dele ou na classe dele, né? A esquerda adora essa luta de classes aí. Então, ele Sim, só tá pensando na classe dele, de se sobressair, de querer sair da situação como um todo. Quando a pessoa tem consciência, ela fala assim: olha, para mim não vai melhorar muito, não. Na verdade, é perigoso piorar. Mas vai ser sim, bom para a maioria. Vai ser sim, bom para o Brasil todo. Então, é uma sim, consciência muito boa. Teve um mesmo que falou: olha, eu não sei qual é o meu futuro, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio em Deus. Confio que sim. Deus não vai me desamparar e que tem o melhor para todos nós. Agora, tem umas pessoas que é canalice. Quem é muito egoísta, né? Fica cobiçando as coisas dos outros e tal. Eu não vou querer o que é melhor para todo mundo, já que eu vou levar prejuízo. Eu não quero levar prejuízo, não. E é aquele negócio. Não vou ajudar pobre, não vou ajudar rico, não vou ajudar ninguém. Eu quero me ajudar, eu quero me dar bem com isso aí. Eu me dando bem é o que importa. Fábio Carvalho, boa live, parabéns, pastores. Obrigado, Fábio. Deus abençoe você, a sua família. Obrigado por estar conosco aqui na live. Você que está conosco, estou vendo que tem 3 pessoas assistindo a nossa live. Muito obrigado a vocês 3 que estão conosco aqui. Deixe o seu comentário, o seu apoio moral para... O seu comentário ajuda no engajamento aqui da live, ajuda bastante, tá bom? Então, escreva alguma coisa para gerar engajamento aqui na nossa live, no nosso bate-papo descontraído, porque nós estamos aqui por Deus, pelo Brasil e pela liberdade. Pastor, falando em liberdade, como é que a gente vai lidar com isto? Né? Um sujeito que quer tirar a liberdade da população, tirar a liberdade da imprensa. Olha a diferença. Um candidato apanha da imprensa o tempo todo, e continua dizendo: vocês precisam ter liberdade, inclusive, para bater em mim, mas batam de maneira correta, né? Não inventando mentiras. O outro que tem o apoio de toda a imprensa, quer tirar a liberdade da imprensa, ele quer tirar a liberdade dos pastores, dos padres, da igreja, quer tirar a liberdade de todo mundo, está no plano de governo dele. Como é que a gente... Agora, quando esse pessoal que vota no Lula, quando a censura bater na porta deles, espero que não, porque se vai bater, se vai tirar a liberdade, isso vai acontecer para todo mundo. A minha pergunta é: eles não têm medo de que tirem a liberdade deles? Porque Um exemplo, para votar em Lula dessa maneira, com tanto amor, eles não têm medo de ficar sem a liberdade? nessa época da pandemia, eu percebi o quanto que as pessoas gostam de controle, né? Estavam querendo controlar as redes sociais, colocar a CPF. Você só vai poder ter rede social por um CPF só, por perfil e tal. E eu perdi. Acho que na pandemia muita gente perdeu, né? Amigo, perdeu seguidor, por causa de ideologia que eu fui muito contra o lockdown, por exemplo. Fui muito contra esse negócio de fechar a igreja. Membro da minha igreja falando: pastor, a gente tem que manter a igreja fechada, a gente não pode abrir a igreja. Está errado. Se chegar alguém lá mais idoso, o senhor tem que mandar para casa. O senhor tem que barrar a pessoa na porta e mandar para casa. Então, eu perdi alguns amigos, gente nas redes sociais que falou comigo: olha, não dá para conversar com você, não. Você não tem consciência do que é necessário para o bem maior. Então, eu percebi que essas pessoas, elas não se importam de perder a liberdade
desde que se sintam seguras. E eu vejo que eles confiam muito no Estado para proteção, confiam muito no Estado para poder trazer a segurança que eles precisam. E seja nas redes sociais, seja nas ruas, nos ambientes comuns, eles querem que o Estado mesmo controle as coisas. Eu percebi que a segurança vale mais do que a liberdade. E tira a autonomia, né, das pessoas, coloca as pessoas como submissas, como aquelas que não têm muita escolha, para poder ter mais segurança. Eles acreditam que assim vai dar certo. E é declarado, né? É declarado que nós vamos ser tolhidos, nós seremos calados de alguns discursos não serão permitidos. Então, a gente não vai poder mais mostrar o que a Bíblia diz sobre certos assuntos. Então, alguns assuntos bíblicos não poderão ser tratados por ser contra o governo. E é estranho o cristão aceitar isso numa boa, é muito estranho. As pessoas, os cristãos, não poderão falar contra o Estado, se posicionar contrário ao governo, eu digo ao governo de esquerda. E não somente os cristãos, mas também e principalmente a classe média, porque o desejo da esquerda é regular os cristãos para que eles não se pronunciem e acabar com a classe média ou diminuir não vai acabar porque eu acredito que no Brasil a classe média, para a esquerda acabar, precisaria ser uns 200 anos de governo de esquerda para acabar com toda a classe média. Mas diminui bastante. Você vê que desde o governo militar, que a esquerda vem governando, primeiramente aquele governo de esquerda, aquela esquerda de como é que a gente fala? Caviar, a esquerda de smartphone, primeiramente ela, depois a esquerda do PT, e a classe média penou nesse tempo, pelo menos aí 4 décadas a classe média penou, porque o Estado de esquerda, governado pela esquerda, ele tem um medo terrível da classe média, porque ela é independente, ela não precisa do Estado, ela não aceita migalhas do Estado, ela se autossustenta, ela é empreendedora. A classe média é um dos grandes inimigos da esquerda. Então, acabar com a classe média é um bom negócio para a esquerda, para qualquer governo de esquerda. A outra pedra no sapato da esquerda são as igrejas, porque têm os seus valores. A parte dos cristãos, eles são conservadores, e o conservadorismo na questão do caráter, da moral, é a grande pedra no sapato da esquerda. Então, calando, silenciando e censurando por esses dois caminhos, e é o que a esquerda mais faz, classe média e os cristãos, ela consegue êxito. Agora, tem um dado interessante, pastor, que eu percebi, que a esquerda, aquela esquerda um pouquinho mais, menos vermelha, tipo PSDB, MDB, essa esquerda, como é que ela cala os cristãos? Ela cala os cristãos trazendo eles para o lado delas, ganhando a simpatia. Aí são tão simpáticos que não querem falar mal. É tudo muito sutil.
Já essa esquerda do PT, PSOL, essa esquerda mais de foice na mão, esse pessoal, eles se posiciona mais radicalmente contra os valores. Então, eles se opõem, eles querem calar os cristãos pela força, eles amordaçam os cristãos pela força. Já aquela esquerda disfarçada, ela amordaça os cristãos com a simpatia. Você vê algum sentido nisto? Porque eu tenho visto esse método acontecer. Faz muito sentido, é exatamente isso. São simpáticos, são amáveis, né? E Amáveis. parece que bate, né? Os valores batem, os valores combinam. E acontece isso mesmo. A esquerda, a gente vai chamar esses mais limpinhos, né? Esses mais politicamente corretos aí, eles gostam desses discursos mais elaborados, com as frases prontas, principalmente esses cristãos que gostam de coach, tem uns pastores, coach aí, que gostam de pregar esse tipo de coisa, que você vai vencer, você vai se dar bem. Gosta desses discursos, desses socialistas fabianos aí, né? Eles gostam dessas coisas. Então, faz muito sentido. O Fábio está dizendo, a bancada de Bolsonaro está forte. E aí leva a gente a pensar naquilo que estão chamando de voto de rebanho. Como assim? Zema, citar aqui alguns nomes, governador Zema, o Nicolas, o senador mais votado nessas eleições, Nicolas, em Minas também, Tarcísio em São Paulo, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho. Como assim esse pessoal que foi eleito pelo Bolsonaro, digamos assim, porque eles foram eleitos pelo Bolsonaro. Como assim os eleitores deles não votaram no presidente Bolsonaro porque o Bolsonaro não teve voto lá? Para onde foi? Para quem foi o voto desse pessoal que o Bolsonaro elegeu? Exatamente, não bate, né? Eu vi que praticamente todos os ministros que eram ministros no governo, que se candidataram, todos eles ganharam, né? Nos seus cargos. Então, demonstra que dá certo o sistema. Demonstra que o que eles estão fazendo é isso mesmo. E gente que nem o Nicolas, que defende os valores, os ideais, com unhas e dentes, ele não disfarça o que ele é, né? Ele não disfarça o apreço dele pelo Bolsonaro, pela política do Bolsonaro, não disfarça que é cristão, né? Parece que ele é um filho de pastor. Ele não tem disfarce e ganha tão bonito, né? Ganha tão bem. E de repente, essas pessoas que gostam do Bolsonaro recebem tantos votos. Porque E o próprio... Eu não tenho dúvida. Quem vota em Nicolas, vota em Bolsonaro. Sim. Não bate, né? Não combina, os números não coincidem. Se juntar os candidatos que o Bolsonaro elegeu, os votos que cada um teve, é incoerente com o resultado geral. Eu vi gente postando assim, como que o Brasil votou para deputado federal, né, 2222, para deputado estadual, 22222, para senador, 222, e para presidente, 13. Foi assim que o brasileiro votou. Ai, meu Deus do céu. Agora, assim, eu não me acalmo com essa bancada grande, não. Eu não fico muito à vontade, não. Confiar só na bancada do Bolsonaro no Congresso. Sem o Bolsonaro lá, essa bancada ela vai ter muito trabalho, vai ter muito problema,
vai ter muita dificuldade, não dá um sossego, não. É uma força grande, com certeza, é uma vitória, é uma conquista enorme, já dá um pouco de segurança, mas paz, tranquilidade, a gente vai ter quando o presidente for reeleito, né? Aí E, sim. e esse pessoal, essa parte dessa bancada que foi eleita, eu acho que tem dívida, está em dívida e deve sair para a rua para buscar os eleitores delas a votarem no presidente Bolsonaro. Foi o que o Nicolas disse: estou indo para o Nordeste, buscar os votos, tirar os votos do Lula para o Bolsonaro. Ele falou. Eu acho que esse pessoal que foi eleito por causa do Bolsonaro e aqueles que foram eleitos com uma quantidade expressiva de votos está em dívida, acho que com o Brasil, precisa ir para as ruas para buscar o voto dos seus eleitores e até dos eleitores do PT, do Lula, para o Bolsonaro. Porque eles estão lá graças ao Bolsonaro. Não é o caso do Nicolas, mas outros foram eleitos por causa do Bolsonaro. É verdade, é verdade. Eles vão. Eu acredito que o Bolsonaro ele está confiando muito nesses apoios, né? Ele está fazendo muita questão de ter o apoio dessa turma. Eu vi que a primeira pessoa que ele foi procurar foi o Zema, né? Ele falou: olha, eu vou atrás do apoio do Zema, ver o que ele faz. Ele não se importou com o apoio dos outros candidatos a presidente, né? Não se importou com o apoio do MDB, do PDT, ele não se importou com o apoio deles, mas se importou com o apoio dos candidatos que foram eleitos já nos seus estados, nas suas cidades. Então, ele tá bem confiante, e a gente também fica, né, de que esses apoios, eles vão fazer uma diferença muito grande. Porque são pessoas que têm uma boa fala, né, que conseguem arrebanhar. Estou vendo aqui o Datafolha, Bolsonaro sobe para 37%, e a aprovação de Bolsonaro sobe para 37%. E a reprovação recua. Então, o Datafolha aí tentando disfarçar. Então, eu acredito que eles vão começar a soltar números assim para disfarçar, até chegar naquilo que o brasileiro tem sentido nas ruas. Eu acho Verdade. E eu acho que eles estão vendo os senadores, 90 senadores lá se posicionando e assinando para a CPI, eles estão com medinho. Esses institutos, eu acredito que eles estão com medinho para Eu ia falar isso. Essa mudança tão brusca, tão radical. Eu ia falar isso, eles estão com medo dessa CPI. Eles não estão à vontade, não. Falar, vamos melhorar esses números aqui, senão vai ficar ruim para a gente. A gasolina, o etanol aí, estou vendo aqui, R$ 3,29. A gasolina, R$ 4,89, pelo menos aqui na nossa cidade, tá mais ou menos esse preço. Para aquela situação lá, meses atrás, pandemia, final da pandemia, gasolina chegando a quase R$ 9,00 aqui na nossa cidade, em alguns lugares chegando a 10. Para essa realidade agora, está dando até orgulho de ser brasileiro, viu? Verdade. Está contornando, né, essa situação. A gente não viu o Brasil com escassez de nada, por mais que os preços ficassem altos, não tinha escassez, não estava faltando nenhum produto, né? Tudo que as pessoas precisavam
Se elas tivessem dinheiro, elas compravam. Na verdade, eu vi pouca gente com necessidade real, assim, de mantimento, do necessário para o dia a dia, né? Na época da pandemia, quem precisou mesmo era quem trabalhava e com o resultado do dia, do trabalho do dia, ele tinha o seu sustento. Quem precisou foram esses, né? Mas fora isso, as pessoas tinham condições de comprar, tinham condições de ajudar o outro, né? Tinham condições. Então, dá orgulho, eu senti orgulho o tempo todo. Foi muito bom ver o jeito que o Brasil enfrentou essa crise que foi mundial, né? Foi planetária. Sim. O, os nordestinos, primeiramente, começaram a querer, e uma coisa legal que eu achei depois das eleições no domingo, algumas pessoas começaram assim a insinuar alguma coisa com relação aos nordestinos, eu digo os conservadores. E, de repente, deu assim uma parada, o pessoal parou e começou a acolher assim, os nordestinos de uma maneira tão bonita, e algumas discussões interessantes nas redes sociais, o pessoal dizendo, não, os nordestinos não são culpados, alguma coisa estranha aconteceu, porque alguns estados do Nordeste eles estavam com o presidente, aconteceu alguma coisa, e aí um acolhimento assim bonito nas redes sociais com relação aos nordestinos. E minha família é nordestina, e a gente sabe que o conservadorismo no Nordeste, o PT, a esquerda, tem perdido força, ainda que a governadora lá do Rio Grande do Norte ganhou, mas, como eu disse, a direita no Nordeste está forte, e o que eu achei bonito aqui, compartilhando com você, foi exatamente a maneira acolhedora como o pessoal do Sul, do Sudeste, se posicionou, sem aquela cobrança, sem aquele negócio de dizer assim, vocês merecem sofrer porque vocês votaram no PT, no Lula, Bolsonaro fez chegar água aí para vocês votaram no Lula. Eu confesso para você que achei bonita a atitude de muitos brasileiros e conservadores com a postura de acolhimento e não de acusação com relação ao pessoal nordestino. Verdade, a tendência seria mais apontar o dedo, né? Desejar o mal. Mas foi bom mesmo. No grupo de WhatsApp, um vídeo de uma pessoa, eu não sei descrever o que ele é, porque é tão difícil dizer o que esse pessoal é, mas querendo entrar no banheiro onde tinha crianças, e aí o pessoal, não sei se era escola, e o pessoal da instituição não deixou ele entrar, eu digo ele porque é o que parece, não deixou ele entrar no banheiro onde tinha crianças, e ele se sentiu ofendido, disse que ia chamar a polícia, e aí eu volto àquela discussão, quando tiver marmanjos no mesmo banheiro que as crianças, que as meninas, aí lá no banheiro com as meninas, as filhas dos nossos crentes, as nossas filhas, lá no banheiro, e o marmanjo lá com elas. Não é uma situação assim que a gente nem consegue imaginar como seria isso, pastor. Que coisa assim terrível. Minhas filhas já passaram por isso. No shopping, elas entraram no banheiro, eu tenho 2 filhas, né? Elas entraram no banheiro do shopping e assim, quando elas saíram, eu achei muito rápido. Eu falei, não, vocês não demoram só isso no banheiro, não. O que aconteceu? Elas falaram, pai, entrou um homem lá.
Eu falei, como assim entrou um homem? Eu não vi. Também não fiquei olhando, né, quem entrava. Mas eu falei, tem um homem lá dentro, a gente não vai ficar lá dentro com aquele cara, não. Um cara alto. Aí, quando saiu a pessoa, elas falaram, lá, pai, é aquele cara lá que estava lá dentro. Eu falei, não, mas é uma mulher. Ela, não, pai, se eu não ver a diferença, é o que você disse, né? A gente não consegue definir bem a situação, mas para elas não era uma mulher, era um homem. Falou, eu não vou ficar ali, não. Eu não vou compartilhar um ambiente tão íntimo com uma pessoa que, para mim, é do sexo oposto. Então, assim, se a gente já está convivendo com isso hoje, se já tem pessoas já constrangendo umas às outras, a usurpar, né, que para mim é isso, usurpar o direito do outro de um ambiente que não deveria ser, né, para ambos os sexos, eu fico imaginando numa época próxima aí, que vier PT, que não vai ter. O governador aqui do DF chegou a soltar um decreto de que as escolas poderiam ter um banheiro unissex. Os colégios, as faculdades poderiam ter um banheiro unissex. E aí, no outro dia, ele revogou. Ele falou, não vou fazer, não sei o que aconteceu. Ele mudou de ideia. E, assim, isso porque a gente vê que os cristãos, os direitistas, né, eles estão bem empenhados nesses valores éticos que são conservadores. Agora eu fico imaginando numa época onde o PT, que é solto, que é livre de preconceito, livre de amarra ética, o que ele não vai fazer? O que não vai acontecer? Que direitos as pessoas vão achar que têm? Né? Essas vidas negras importam. Nos Estados Unidos foi um desastre. Né? As pessoas matando, as pessoas arrecadando milhões para poder fazer terrorismo, para poder quebrar as coisas. A ideia parecia boa, né? Eu acho que tudo é assim, por trás de uma ideia bonita, de um conceito bonito, eles fazem atrocidades. Eu penso que assim vale para tudo, para o MST, para os movimentos aí que causam muitos prejuízos, muitos danos, mas que o ideal é lindo, que o ideal é nobre, mas na prática não funciona assim. Haddad vai criar IPVA. Vai criar IPVA para lanchas, jatos e helicópteros, caso seja eleito. Enquanto o presidente Bolsonaro lutando, dando a vida para diminuir imposto e para tirar o Estado das costas dos brasileiros, aliviar a carga tributária. Enfim, enquanto o presidente está se matando pelo Brasil, o pessoal da esquerda adora criar e aumentar imposto, quer criar imposto para tudo. E quem é ruim é o Bolsonaro para algumas pessoas. É desse jeito, porque se eles não criarem mais impostos, de onde eles vão tirar o dinheiro para sustentar tanta gente, né? E tem que ter dinheiro para roubar também, porque eles roubam, é descarado. Então tem que ter o dinheiro para eles, o dinheiro para os trambiques deles, para as pedaladas, tem que ter dinheiro. Então, se não cobrar muito imposto, principalmente dos mais ricos, que são os que pagam, os mais pobres, eles simplesmente são inadimplentes, né? Eles deixam para lá, eles só não pagam. Mas os mais ricos, eles pagam. Então, o governo vai querer tirar o máximo desse pessoal. É a síndrome de Robin Hood. E a maioria da população vai aprovar isso, vai dizer, não, tem que tirar deles mesmo. Eles têm dinheiro demais, eles não deveriam ter tanto dinheiro assim. Então, é para pegar deles e dar para a gente. Aí dá 1 litro de leite, dá um botijão de gás e está todo mundo satisfeito. E aqui é importante dizer 2 coisas para o pessoal que está nos assistindo e vai nos assistir depois. 2 coisas parecidas, que é
a lógica de tirar de quem tem para dar àqueles que não têm, isso é pensamento de esquerda. Você tira do rico para dar ao pobre. O outro pensamento de esquerda é acabar com o rico. Essa é a mais incoerente, porque se você acaba com o rico e você acaba com a classe média, você vai tirar de quem para dar aos pobres? É tão incoerente e é como se fosse a sanguessuga. Alguns parasitas, eles querem matar a presa que sustenta eles. Tem alguns parasitas que eles matam aqueles que sugam o sangue. E não percebe que matando eles não vão ter sangue. E algumas pessoas de esquerda, algumas não, muita gente de esquerda tem esse mesmo sentimento. Acabar com os ricos, acabar. Parece assim uma inveja, ou parece não, é uma inveja terrível, terrível. Acabar com os ricos, acabar com a classe média. A lógica de Robin Hood ainda é uma coisa assim terrível. Mas, em comparação, a sanguessuga, o parasita que mata a sua presa, parece alguma coisa assim que ainda dá para conversar. Eu lembro quando eu era assim, mais adolescente, início da minha adolescência, eu lembro do pessoal falar de acabar com os marajás do Brasil. Usavam esse termo, né, marajás, que tinha muito. Então, tinha que acabar com esse pessoal e igualar um pouco. Quem tem menos, começar a ter uma condição melhor, e a discrepância, essa ideia de que a maioria dos recursos estão nas mãos de poucas pessoas. Mas a gente vê que isso é hipocrisia, porque não aconteceu. Na época do governo PT, a gente viu muita gente se enriquecendo aí, muita gente com muito dinheiro mesmo, bilionários, em várias partes do Brasil, na época do PT, eles não perdiam dinheiro, a não ser que eles não fossem pessoas que concordassem com o governo, que não tivessem um acordo com o governo. Aí eles não tinham muito progresso, não. Mas a gente viu aí, né, várias pessoas que a gente nem conhecia, nem sabia da existência, mafiosos mesmo, e a gente percebeu que eles enriqueceram ilicitamente por causa de acordos com o governo. Sim. E o Lula tem uma característica muito própria dele, que é a seguinte: ele é contra a classe média, né? Outro dia ele falou que a classe média daqui é isso, é aquilo, na Europa não é assim, na Europa a classe média é assim, aqui no Brasil a classe média é cheia de privilégio, etc., tal e tal e tal. Então, ele é contra a classe média, contudo, ele é apaixonado pelos multibilionários, porque ele se alia com os multibilionários, porque é de onde ele tira, né? Ele pode tirar. Da classe média, ele vai tirar por meio de impostos. Tá? Agora, dos multibilionários, ele vai tirar por meio de alianças, favorecendo. Foi o que aconteceu com os banqueiros. Os banqueiros, na era Lula, nadaram no dinheiro. Aí veio o Bolsonaro, criou uma coisinha simples, chamada Pix. O Pix tirou dos bolsos dos banqueiros, gente, uma cifra assim estrondosa, na casa de bilhões, tirou dos banqueiros com uma coisinha simples chamada Pix. Bolsonaro, por outro lado, Lula, por outro lado, fez os banqueiros nadarem em dinheiro. Ele gosta muito do pessoal multibilionário, ele gosta.
Verdade. E aí, eu estou aqui com um vídeo, eu estou tentando colocar aqui para a gente, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Estou localizando aqui, achei. Vou colocar aqui para a gente. Está carregando. Para a gente conversar um pouco. Para vender, para ganhar um dinheirinho. Eu cheguei perto e vi meu filho e coloquei a mão e senti as 3 facadas no coração do meu filho. Depois vamos tomar uma cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. Aquela imagem que eu vi do meu filho jogado no lixo. Eu não tratei meu filho. Eu não cuidei 19 anos do meu filho para ele estar jogado no lixo. Para quem que rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Repare que Renan levanta os braços. Tira 4 vezes. Antes de fugir, o assassino ainda leva o telefone dela. É isso, pessoal, é isso. Em gente que defende a criminalidade que vocês vão votar, fala sério. Porque na minha cabeça não entra uma coisa desta. Eu sou pastor, mas não defendo bandido. Não defendo que bandido é vítima da sociedade, não defendo. Isso é um dos maiores absurdos, uma narrativa absurda que criaram. Como é que você vai votar num sujeito que defende bandido, que tira a vida das pessoas? Você sacrifica as ovelhas e poupa o lobo? Que lógica diabólica é essa, pelo amor de Deus? Fala sério, é nesse sujeito que vocês vão votar? Tem muita gente, e aqui eu estou me dirigindo às pessoas que ainda podem ser resgatadas. Pastor Elton. É difícil, né? É difícil. Às vezes, eu perco a fé nesse tipo de gente. Como pastor, eu acredito que Deus pode mudar o coração. Agora, a pessoa por ela mesma, de ver num contexto desse, há 3 anos atrás, a gente nunca imaginaria Lula sequer cogitando se candidatar a qualquer cargo que fosse. Pela forma como ele foi preso, as acusações, os processos, e quem tinha acesso a pelo menos qualquer parte do processo sabia que ele era culpado. E agora, cogitar que ele pode vir a ser presidente do país inteiro, um homem que apoia crime grande e pequeno, né? Desde o colarinho branco até o roubo de celular, e ele não se importa mesmo. Ele não se importa com quem é assaltado. Para mim, pelo menos, se alguém levar meu celular, eu vou ficar muito triste. Comprei a prestação, deu muito trabalho ter esse aparelho que eu tenho, e se alguém levar, eu vou ficar chateado demais. E para ele não importa, né? E a gente sabe que quem leva o celular, ele vai armado, ele vai disposto a tirar uma vida, se for necessário, para ele obter o objeto que ele quer adquirir ali. Então, não dá para acreditar que alguém tem essa visão de boa fé, de que o Lula no poder vai ser bom para o Brasil. Alguém que pensa assim.
Alguém que defende a devassidão, alguém que defende essas ideologias, vamos chamar de aberrações, de abominações para Deus, e principalmente a bandidagem. E eu via, quando Lula estava sendo julgado, eu via, falei, não é possível que gente de tão perto dele, José Disseu era de dentro do gabinete dele, era muito perto. Como é que ele não sabia? Não tem cabimento alguém achar hoje que Lula é inocente, que Lula não tem participação com nada, e as pessoas que estão em volta dele, tudo suja, tudo mau caráter, e a gente perceber que quem apoia esse tipo de gente, não dá para pensar outra coisa, é como ele, concorda com as coisas dele, concorda com esse tipo de pensamento. Não é que é questão de ser, vamos dizer assim, compassivo, a esquerda gosta muito da ação social, eu também gosto, então vou apoiar Lula. Não entendo um tipo de cabeça de uma pessoa que vai apoiar alguém dessa estirpe. Não dá. É como você disse, alguém que ainda é recuperável, né? Alguém que ainda tem solução. Alguém que ainda a gente pode ter esperança nessa pessoa, que ela vai ter um mínimo de coerência, até inteligência, de perceber que votar numa pessoa dessa é votar no retrocesso. É perceber que amanhã nós vamos ter muito trabalho, nós vamos ter muita dor de cabeça se ele for eleito novamente. Eu, pelo menos, não estou disposto a apostar nisso, não. Eu não quero ter esse trabalho todo, não. Terei, se for necessário, mas eu não estou muito afim, não. Estou muito disposto, não. Do tipo assim, você vota na esquerda, sabendo que é esquerda e sabendo que as consequências virão, muitas consequências ruins virão, quando elas virem e chegarem, aí você vai dizer, Deus tenha misericórdia de nós, nos livre disso. Aí Deus diz assim, opa, uai, mas você teve a oportunidade lá atrás, que você teve clareza, você teve luz, eu te dei iluminação na cabeça para você perceber, você teve toda a oportunidade de fazer, de salgar lá, de ser sal da terra e ter salgado lá, aí você está encrencado agora e vem pedir a minha ajuda. Muitas vezes Deus age assim, ele faz assim. Comentários aqui, o Fábio disse, a bancada já li, ele diz, pastores 60% para Bolsonaro, não sei que fonte. Acho que é um pouco mais, hein? Eu estou achando que não é possível que a gente tenha 40% de pastores que ainda não entenderam. Não. Ele falou aqui, teve fraude nas urnas, a gente vai pular isso aqui. Michel Temer declara apoio a Bolsonaro, diz o Fábio. Aquela raposa velha sabe que Bolsonaro vai ser reeleito. Michel Temer aí no caminho oposto a Simone Tebet, não, pastor? No caminho totalmente oposto? Totalmente oposto. Desde o começo, principalmente pela área econômica, né, pela forma como a economia do Brasil no governo Bolsonaro caminha, o Temer já apoiava o Bolsonaro. O Temer já queria que as coisas acontecessem assim. Inclusive, agora ele defende muito a continuidade das reformas, né, econômicas. Ele quis começar a reforma da Previdência, ele defendia isso, falou, olha, a Previdência está quebrando, se não reformar, daqui a pouco os aposentados não vão receber o dinheiro que eles precisam. Então, o Temer, ele tem esse interesse de ver o sistema de governo do Bolsonaro acontecendo
porque é o sistema que ele concorda, é o que ele acha que dá certo. Ele desalinhou com o governo do PT há muito tempo, né? Não dá certo mais. E é por causa da coerência, né? Eu vi, assim, até um comentário de ver que você falou da Tebet. A Tebet e o Ciro, eles estão apoiando o Lula, assim, numa cara de tacho, né? Eles estão sem graça. Fala, agora nós estamos com o Lula. E, assim, me obrigaram, eu não queria, porque a forma como eles atacavam, a forma como eles colocavam o Lula como um bandido, como alguém desnecessário para o Brasil, e agora ter que apoiar para eles é uma vergonha. Então, eles estão numa cara de tacho muito grande, eles estão muito sem graça. Eu acho que mais o Ciro ainda. Muito ressentida, ela é muito ressentida com Bolsonaro, porque não teve aquilo que pediu, né? Cargos, etc. e tal, está muito ressentida. Né? Verdade. E acho que o Ciro, por ser. Ele é alinhadíssimo com a esquerda, ele é a esquerda da gema. Jamais ele se debandaria, digamos assim, para a direita, porque ele, em tudo, Ciro pensa como a esquerda pensa, em tudo. É verdade. E a Zeli... Verdade. Muita gente que é de esquerda e que não concorda com o Lula apoiava o Ciro, porque ele era uma versão boa do Lula, né? Da esquerda. Uma versão boa, exatamente. O comentário aqui da Zeli: PT usa as minorias para promover um governo de igualdade numa eleição, e o poder sendo consumado, essas minorias serão descartadas, são apenas massa de manobra. Basta ver como o partido lá do outro lado, lá, que vou evitar, já fui censurado por falar o nome do país aqui, pastor. Então, o partido lá do outro lado do mundo, né? Trata as minorias. Exatamente isso que a Zeli falou. O outro comentário aqui que ela fala, que negros, gays, pobres e tudo mais são para dividir a população entre eles e nós, instalar o caos, trazer a solução mágica do Estado paternal. E mais um comentário: LGBTQA e Companhia Limitada defende a causa da esquerda com tudo que tem, porque querem ser aceitos, mas sabem eles o que os esperam. Então, 3 assuntos aqui: as minorias, a questão das minorias, essa questão de dividir a população, e essa questão aqui progressista, que é uma pauta da esquerda, né, a defesa aí a agenda LGBT. Dessas 3 aqui, todas elas são pautas de esquerda e muito sérias e graves. Mas dessas aqui, qual você destacaria para a gente conversar aqui nessa live, dessas 3 pautas? As minorias, a divisão da população, divisão de classes, e essa questão da agenda LGBT. Essa questão da divisão aí, eu acho que todas estão ligadas, né? Que a ideia de colocar os pequenos grupos para se unir e, ao mesmo tempo, dividir a nação como um todo. Eu gostei desse termo, né? Nós contra eles. As pessoas usam muito isso. Nós contra eles, eles estão contra a gente, e eles não percebem que está todo mundo uns contra os outros. Então, eu nunca concordei com um candidato que fala, por exemplo, que é taxista e eu vou ajudar todos os taxistas. Eu sou mulher e vou ajudar a causa da mulher. Né? E a gente achou tão bonito quando surgiu a Damares, falou: olha, eu sou humana e eu quero ajudar todos os seres humanos.
né? Seja ela mulher, índio, pobre, quem for, quem tiver necessidade, eu vou ajudar. Então, é a humanidade, é o ser humano, Ser humano é a seja ele pessoa. qual for, qual área que for. Então, a ideia de dividir é desde os tempos bíblicos, né? Onde os reis que invadiam as terras pegavam as mulheres deles para misturar as raças mesmo, para misturar os povos, porque sabia que dividindo as famílias, e agora o cara era casado com a mulher de outro país, e as culturas se misturavam ali, então tinha que aceitar certas coisas que você não aceitaria nunca pelos seus costumes de berço. Então, essa ideia de dividir, de misturar, de ter que aceitar certas coisas que para você não são agradáveis, por que eu não posso aceitar o que o outro é? Né? Eu tenho que trazer o que o outro é para dentro do meu ambiente. Eu não preciso trazer nada dele para cá. Né? Mas se ele quiser fazer para lá, que seja. Né? Essa questão da homofobia mesmo surgiu há tão pouco tempo. Né? Falou, se o cara quer ser homossexual, ou se ele tem que ser, eu não sei, as pessoas defendem aí de que não é uma escolha, né? A pessoa tem a tendência. Então, se a pessoa é homossexual, que seja, vai ser, mas a minha filha não precisa ser, eu não preciso ser, por quê? Que eu tenho que ter um homossexual dentro de casa para poder concordar com isso, até porque a Bíblia ela é contra, e eu sigo a Bíblia. Então, as pessoas, elas querem fazer a gente engolir algo que a gente não gosta. Numa época de veganismo, né, de que os veganos, eles impõem uma receita, as nutrições, as pautas de alimentação saudável aí, querendo obrigar a gente a engolir coisa que a gente não quer. Fala, olha, se você não come carne, por que eu tenho que deixar de comer também? Né? Você quer impor o seu gosto, a sua ideia para mim. Né? Então, essa ideia da divisão aí é ótimo para quem quer conquistar todo mundo. Né? Eu vou ajudar você individualmente, e não todo mundo. É incoerente, é estranho. Então, seja o que você quiser, seja o que você quiser na sua vida, né? Ache de mim o que você quiser, seja contra mim, seja contra as minhas ideias, seja contra o que eu sou, o que eu vivo, seja e faça o que você quiser, mas, pelo amor de Deus, me deixe livre para eu achar o que eu quero achar também. Liberdade para você e liberdade para mim. Exatamente. Liberdade para todo mundo. Diga o que você quiser de mim, me xingue, diga que eu estou errado. Agora, me dê liberdade para eu fazer, para eu entender as coisas como eu quero entender. Exatamente. Por que só você quer liberdade? Por que só você quer liberdade e não quer me dar liberdade? Então, se é liberdade, tem que ser liberdade para todo mundo. Exatamente. É aquele negócio de que a pessoa ela tem mais direito do que deveres, né? E não vê que o direito dela acaba quando começa o direito do outro. Então, ela quer tudo para mim, né? Ela é aquela criança mimada. É eu, né? É só eu que interessa. E todo mundo é assim, então fica difícil conviver. Né? Não tem um contrato social, não tem. Pastor. A Zeli também comentou aqui, PDT tem financiamento lá do outro lado do mundo, ele jamais poderia apoiar a direita. É isso mesmo. E defende a agenda econômica, o plano econômico do Ciro Gomes, caso ele fosse eleito, é exatamente
o sistema econômico lá do outro lado do mundo, aquele que ele colocou aqui. É exatamente. É o Estado usando todo o Estado produzindo, o Estado ditando as regras da economia, o Estado fazendo economia, o Estado usando pessoas para enriquecer o Estado. É exatamente essa agenda econômica do Ciro Gomes, mas que ele não fala e as pessoas não percebem, tá? E ele não esmiúça, ele usa um linguajar para convencer, que é próprio dos políticos, mas o resultado é o mesmo, é o sistema econômico daquele país comunista lá do outro lado do mundo, Verdade. que é justamente quem patrocina o PDT. O PDT é patrocinado por aquela ditadura. Dessa forma. E para nós concluirmos, fresquinha, o ex-diretor-geral Datafolha diz que a possibilidade de virada do Bolsonaro é real. Ué? Esse Então, ex-diretor aí, eu vi uma declaração dele, né, semana passada. Ele se voltou contra, eu não sei o que houve aí, que ele está contra o Datafolha agora. Então, ele está provocando. Certamente está com raivinha lá do Datafolha. Com certeza. Ou será se ele tem alguma informação? Seria o caso dele ter alguma informação privilegiada de alguém lá de dentro? Ah, bem possível também. Tem muito contato, né? Saiu do Datafolha, mas o Datafolha não saiu dele? Por aí. Não deixa, né? Não tem como, não. Quero agradecer que estamos com 4 pessoas assistindo a nosso bate-papo, a nossa conversa, por Deus, pelo Brasil, pela liberdade, nosso papo aqui envolvendo vários assuntos, papo descontraído, mas que traz, com certeza, algum esclarecimento e convencimento às pessoas que estão pensando votar na esquerda, e principalmente os cristãos, porque o nosso público, o público aqui do meu canal, é basicamente conservador, cristão, mas pode servir aí para convencer aqueles que pensam em votar no PT a não cometer essa coisa feia. É verdade. Trazer aqui para o nosso lado. Vamos fazer outra live na terça-feira, se Deus quiser, com a presença de mais pessoas. A plataforma aqui comporta 6 convidados. Na terça-feira, você que está nos assistindo, se prepare, porque na terça-feira promete. A bancada aqui vai estar grande, Tá bom? Então, conto com você na terça-feira, a partir das 7h30. Se atrasar um pouquinho, tudo bem, mas a partir das 7h30 queremos estar ao vivo aqui, trazendo assuntos do dia, né, e assuntos da semana, porque a chapa vai esquentar até o dia 30. Meu Deus do céu, temos que trabalhar muito para salgar. Somos sal da terra e luz do mundo. E ainda que não citamos aqui nenhum versículo bíblico, mas falamos tudo aqui baseado dentro de princípios da Bíblia Sagrada. Não saímos 1 milímetro dos princípios da Bíblia Sagrada, nem 1 milímetro sequer. Pastor Elton, obrigado, Deus lhe abençoe. Sua palavra final aí para os nossos ouvintes.
Isso, além da expectativa para essa live de terça, que eu tô, né, pelas pessoas que falaram que vão participar, acho que vai ser muito interessante, muito proveitoso. Eu também estou muito interessado nesse grupo de pessoas que está querendo começar um jejum, oração e jejum, a partir do dia 10. Dia 10 dá que dia? Segunda? Deixa eu ver aqui. Pelas eleições, né, pelo futuro do Brasil. Segunda-feira. Segunda-feira. Então, queria convocar também quem puder participar, jejum e oração até o dia das eleições. Eu acredito que é no mínimo, o que a gente tem que fazer como cristão, como quem confia em Deus, quem acredita em Deus, para que Deus toque nos corações. É interessante esse apelo, né, que você vote em quem você acredita que Deus apoia, que Deus concorda, que Deus gostaria que governasse. Então, Deus está pondo aí diante de nós uma escolha para nós agradarmos a Ele. Então, esse jejum e oração, tenho certeza que vai ser válido, e se nós acreditamos que podemos fazer a melhor escolha, que nós peçamos a Deus, é uma coisa justa. Deus, ele está interessado em nos ouvir, em nos atender, e se nós pudermos jejuar e orar pelo Brasil, pelas pessoas, pela consciência, e a gente faça isso. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, é sempre bom estar aqui. Eu não venho preparado para nada, eu não venho com nenhuma anotação, com nenhum papel, para deixar bem à vontade mesmo. E é sempre bom. Ser pego de surpresa deixa a gente mais espontâneo, né? Então, eu quero agradecer aqui mais uma vez pelo convite de estar aqui, e estamos à disposição. Sempre que achar que vai ser útil, vai acrescentar, pode contar com a gente. Valeu, grande abraço. Nos encontraremos na próxima terça-feira. Fiquem todos com Deus.